Bom dia, amigos de todo o Brasil. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Eu sou Otávio Sesc Júnior. Obrigado por escolher o Terra Viva, o canal que planta e cria o futuro, para o nosso Jornal Terra Viva, primeira edição, que começa agora. Veja o que é notícia no agronegócio, no Brasil e no mundo. Governo federal divulga detalhamento do bloqueio de 1 bilhão e 440 milhões de reais no orçamento. Na agricultura, o corte é de 54 milhões e 690 mil reais. Presidente Donald Trump afirma que Estados Unidos trabalham para chegar a um acordo de livre comércio com o Brasil. Governo e caminhoneiros voltam a se reunir em busca de acordo coletivo para o piso do frete. Peste suína na China pode reduzir em 25% a produção de carne suína no maior produtor mundial. Lei aprovada em Mato Grosso aumenta a carga tributária para os produtores rurais. Embarques de produtos lácteos brasileiros para a China devem começar em agosto. Produtores e agroindústrias já se preparam para atender a demanda. E ainda ao vivo, a coluna Saúde Animal com o médico veterinário Marcos Rezende, que fala hoje sobre os cuidados com o nascimento de bezerros de corte. Essas e outras notícias agora no Jornal Terra Viva, primeira edição. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ontem em coletiva de imprensa na Casa Branca que quer fechar um acordo de livre comércio com o Brasil, país que, segundo ele, cobra muitas tarifas. Yeah, we're going to work on a free trade agreement with Brazil. Brazil's a big trading partner. They charge us a lot of tariffs, but other than that, we love the relationship. Trump elogiou o presidente Bolsonaro, a quem chamou de grande cavalheiro. I have a fantastic relationship with your president, and he's a great gentleman. He was here, as you know. In fact, they say the Trump of Brazil. I like that. That's a compliment. O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, está no Brasil e deve se encontrar amanhã com o ministro da Economia, Paulo Guedes. A balança comercial entre os dois países no primeiro semestre de 2019 foi favorável ao Brasil, em quase $1 bilhão. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do país, atrás da China. Trump também falou da indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para ser embaixador do Brasil em Washington. Para o presidente americano, não se trata de nepotismo. No, I don't think it's nepotism because his son helped him very much in the campaign. Well, I know his son. I find his son to be outstanding. He's a brilliant, wonderful young man. I'm very happy he appointed him. I think it's a great appointment. E esse é o destaque do Agri Tendências de hoje. Acordo Brasil-Estados Unidos seria um desafio para o agronegócio dos dois lados. O comentário e análise de Silmar César Miller. A declaração do presidente Donald Trump de que quer trabalhar num acordo de livre comércio com o Brasil parece já ter correspondência no governo brasileiro e com conversas bilaterais adiantadas entre executivos dos dois lados, envolvendo temas tarifários e não tarifários também. Uma iniciativa desse tipo seria bem-vinda, assim como um acordo recém-acertado com a União Europeia. Para o agronegócio, porém, seria uma relação complexa, e para os dois lados. Somos concorrentes diretos nos dois setores mais importantes da pauta de comércio exterior do agronegócio, grãos e carnes. O Brasil disputa com os Estados Unidos a liderança no comércio mundial de soja e também de milho. Somos os dois maiores exportadores também de carnes, bovina, de frango e suína. Além disso, o Brasil é o segundo maior exportador de algodão e disputa a liderança também com os Estados Unidos. Em termos de comércio bilateral, nossas vendas para lá são centradas basicamente em produtos tropicais, como o nosso café, tendo lá o seu principal mercado, além de celulose, suco de laranja, açúcar e frutas tropicais, além de carne bovina industrializada. E de lá o que vem, além de agroquímicos e fertilizantes, se resume sobretudo ao etanol, para complementar o suprimento interno aqui do Brasil, que é também grande produtor do biocombustível. Uma integração comercial entre os dois mercados poderia favorecer o ingresso no mercado americano da nossa carne bovina in natura, que está barrada por lá por questões sanitárias e também por protestos dos pecuaristas. Mas de lá viria também o trigo para concorrer com o do Brasil e também o do Mercosul. Afora isso, como somos pouco complementares,
sobra pouco para compartilhar. A menos que se queira fazer um mau acordo, não será uma negociação fácil nem rápida em termos de produtos do agronegócio. O governo editou o decreto com os detalhes do bloqueio de 1 bilhão e 400 milhões de reais no orçamento federal. Segundo o decreto divulgado no Diário Oficial da União, a maior limitação de 610 milhões de reais será feita no Ministério da Cidadania. O segundo maior corte ficou com o Ministério da Educação, que terá 348 milhões a menos para gastar neste ano. Depois vem a pasta da Economia, com limitação de 282 milhões no orçamento. Já na agricultura, o bloqueio é de 54 milhões e 690 mil reais. E para o meio ambiente, bloqueio de 10 milhões 190 mil reais. O bloqueio adicional na peça orçamentária, que se soma aos 29 bilhões divulgados em março, tem por objetivo tentar cumprir a meta de déficit primário do governo neste ano de até 139 bilhões de reais. Essa semana, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, voltou a se reunir com embarcadores, transportadoras e caminhoneiros autônomos para tratar sobre a tabela do frete. Ontem, os encontros aconteceram e continuam hoje, em busca de acordos coletivos sobre o tabelamento do frete. Caminhoneiros e governo estão empenhados para tentar chegar a um acordo sobre o piso mínimo do frete rodoviário. A equipe do ministro da Infraestrutura e representantes de embarcadores, transportadoras e caminhoneiros autônomos dialogam em busca de um consenso até o fim da semana. Cerca de 30 representantes das 3 categorias participam dos encontros. O último reajuste do preço mínimo para o transporte rodoviário, publicado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, foi suspenso pelo ministro Tarcísio de Freitas, após pressão dos caminhoneiros. Está valendo então a tabela publicada em abril. Enquanto as reuniões acontecem, 3 ações que questionam a constitucionalidade da tabela estão nas mãos do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. Mas o magistrado só deve desengavetar as ADINs em setembro. Os processos foram abertos pela Associação do Transporte Rodoviário do Brasil, pela CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e pela CNI, Confederação Nacional da Indústria. Com problemas no caixa, o estado de Mato Grosso aprovou uma lei que aumenta a cobrança do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que vai afetar diretamente o setor produtivo. O governador Mauro Mendes assina nesta terça o projeto de lei que será publicado hoje no Diário Oficial. A pedido do governo de Mato Grosso, que está com dificuldades financeiras, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou no último sábado a alta do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A carga tributária aumentou para o consumo de energia elétrica rural, algodão, carnes e etanol. Uma conta mais pesada que, segundo o setor produtivo, quem vai arcar com os custos são os produtores rurais e também os consumidores. A indústria, ela simplesmente vai pegar essa oneração e repassar ou para o produtor, ou para o consumidor, ou para os dois. Com certeza, a carne que vai para as gôndolas estará mais cara. Além disso, desde o começo do ano, os produtores de milho já pagam 50 centavos para cada saca do grão. Nós já tivemos uma perda muito grande esse ano com a implementação do FETAB 2, onde já implementamos mais de 30 milhões do caixa do governo e agora com menos de 7 meses a gente está sendo agraciado com mais essa legislação. Para a carne bovina ser vendida dentro do estado, que antes da lei não tinha nenhuma cobrança, a taxa de ICMS passou para 2%. Vendas de carne para fora de Mato Grosso, o ICMS será de 2,65%. Para as carnes suína, frango, ovina e caprina a serem vendidas no estado, a taxa também antes inexistente passou para 2%. No caso do etanol, o imposto que antes era de 10,5% saltou para 12,5%. Algodão, a cobrança será de 3%. E a energia elétrica rural teve aumento de imposto para os consumos de 500 a 1.000 kWh, com a tarifa saltando para 12%. E acima de 1.000 kW, o ICMS foi para 20%. A grande maioria do produtor de Mato Grosso, ele vai se encaixar naquelas faixas onde houve aumento de tributação. Com mais esse peso dos impostos, a conta vai ficar mais difícil de fechar. Mato Grosso hoje já está com alguns casos de pequenos produtores
que estão saindo já da atividade, principalmente arrendatários, porque a conta não está fechando. E a partir do momento que sobra ainda menos ao produtor, ele tem menos margem para poder melhorar o seu rebanho. A seguir, vem frio e muito frio por aí. Os detalhes na previsão do tempo para todo o país. E você vai ver também ao vivo a coluna Saúde Animal com o médico veterinário Marcos Rezende, que fala hoje sobre os cuidados com o nascimento do bezerro de corte. Em instantes, aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. Até já. Cotação, temos o dólar com fechamento de 3,79 numa variação de 0,2%. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou com 102.949 pontos, variação de 0,5% para baixo. Volta com o Jornal Terra Viva, primeira edição. Cotação da arroba do boi gordo no mercado físico fechou estável nas praças pesquisadas. Temos R$ 154,00 no noroeste de Bauru, R$ 141,00 Cuiabá e no Triângulo Mineiro, R$ 148,50. Vem frio, muito frio por aí. Veja agora como fica o tempo na sua região. O tempo mais seco tem predominado em grande parte do Brasil, principalmente no Brasil Central. E já faz alguns dias que não temos aí chuva significativa, principalmente entre áreas aqui do oeste da Bahia, sul do Piauí, áreas também de Minas Gerais e principalmente áreas aqui do centro-oeste Tocantins. Já faz pelo menos 50 dias que não tem registro de chuva significativa, acumulados acima de 10 milímetros. Realmente um tempo mais seco. E assim, o mês de julho se despede com tempo firme predominando em praticamente todo o Brasil, devido à atuação de uma massa de ar seco que inibe a formação das instabilidades. Durante esta quarta-feira, tem previsão de chuva somente no extremo da região norte do Brasil, também áreas costeiras do Nordeste, por conta das instabilidades tropicais e dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa. Com relação às temperaturas, calor intenso, principalmente na metade norte brasileira, onde a temperatura máxima pode alcançar os 35 até os 36 graus. As temperaturas são mais amenas, principalmente no sul do Brasil, mas comparada aos últimos dias, a temperatura é até um pouquinho mais elevada, faz 22 graus à tarde em Porto Alegre. Para os próximos dias, tem previsão de chuva retornando. Logo no início do mês de agosto, teremos a atuação de uma frente fria que vai avançar pelo centro-sul do Brasil, provoca chuva principalmente em áreas da região sul do Brasil. Mas no próximo final de semana, temos condição de chuva retornando também em áreas do sudeste, toda a faixa leste de São Paulo, sul, zona da Mata Mineira e também em boa parte do Rio de Janeiro, acumulados que devem ficar entre 10 e 20 milímetros. E atenção, o destaque não para por aí. Após a passagem desta frente fria, vem uma massa de ar seco e de origem polar que deve derrubar as temperaturas, trazendo preocupação principalmente para os produtores no centro-sul. Nessas áreas em roxo do mapa, teremos temperaturas mais amenas, mas o risco de geada fica concentrado principalmente em áreas aqui mais claras, na região sul do Brasil e até mesmo em áreas do extremo sul de Mato Grosso do Sul, onde as mínimas ficam abaixo dos 3 graus. Nas demais áreas produtoras não tem risco de geada, até vale ressaltar que não tem risco de geada no sudeste, principalmente aqui em áreas produtoras de café no sul de Minas Gerais. Amanhã a gente volta com mais previsão do tempo. E hoje é quarta-feira, é dia de falar sobre saúde animal. Nós vamos conversar com o pecuarista Marcos Rezende para falar sobre esse assunto. Bezerros do cedo, como a gente conhece, que são nascidos entre julho e agosto e são superiores aos demais. Ô Marcos, bom dia. Por que o bezerro do cedo é superior aos demais ou isso é uma lenda rural? Bom dia, Tavinho. Bom dia aos amigos do canal Terra Viva. Não é lenda não, viu, Tavinho? O bezerro do cedo realmente é melhor. Por quê? Esse bezerro do cedo, ele é filho das vacas que emprearam mais cedo, né? Então, essas vacas são as vacas com melhor corporal, são as mais precoces, são as vacas mais sadias. Elas tendem a produzir um bezerro mais cedo. E também porque esse bezerro ele nasce num momento muito oportuno, em que o clima favorece alimento para a vaca e essa vaca produzir mais leite para que esse bezerro siga
com mais saúde e mais pesado. E ele precisa, Marcos, de cuidados especiais? Sabe, a vaca em si, ela exige um cuidado especial, né? Porque ela está carregando o bezerro. Então a gente tem que manter, os dois precisam do cuidado, mas a vaca principalmente. Tem que manter essa vaca num pasto mais limpo, sem curioso, sem cachorro, sem predadores ou ameaças de predador em geral, para que a vaca fique mais tranquila, né, Tavinho, nos últimos momentos de gestação dela. Estando o bezerro recém-parido, recém-nascido, é importante o produtor curar o umbigo desse bezerro assim que ele nascer, com a solução de iodo 5% ou iodo 10% misturado a esses produtos comerciais, né, para que pinte melhor, o produtor gosta de pintar o bezerro para poder identificar. E o último passo, né, que eu sempre dou dos 3, é treinar os vaqueiros, né? Porque se o produtor fez estação de monta, ele vai ter estação de nascimento. Então, os vaqueiros têm que estar muito bem treinados para esse volume de bezerros nascendo por dia, para ter que fazer o manejo, fazer a cura de umbigo e com tranquilidade. Ok, Marcos. Obrigado pela participação. Uma ótima quarta-feira para você. Obrigado, Tavinho. Até lá. Até mais. A seguir, os destaques da genética aditiva e ainda embarques de produtos lácteos brasileiros para a China devem começar em agosto. Produtores e agroindústrias já se preparam para atender a demanda. É daqui a pouco aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. Até já. Vamos aos preços do milho na manhã desta quarta-feira. Chicago, 4,21, com variação de menos 1,4 o bushel. Bolsa de Valores, 38,85, 60 quilos. Ponta Grossa, 60 quilos, R$ 36,00, estável. Rondonópolis, 60 quilos, R$ 27,00. E Uberlândia, R$ 33,50, a saca de 60 quilos. Volta com o Jornal Terra Viva, primeira edição. E a cotação da soja, negociada na Bolsa de Chicago, fechou em queda de 0,8% a $8,84 o bushel. No mercado físico, estabilidade, 68,50 Rondonópolis, a saca, 74,50 Passo Fundo e Ponta Grossa, R$ 77,00. A comercialização de sêmen bovino no mercado brasileiro cresceu 13,5% no primeiro trimestre de 2019, comparado com o mesmo período do ano passado. As informações são da Associação Brasileira de Inseminação Artificial, a ASBIA. Os números positivos movimentam também o mercado de genética. É a busca pela eficiência e a redução de custos na pecuária. A genética aditiva atua no setor há 4 décadas e é uma das precursoras no Brasil no uso destas tecnologias de melhoramento genético. No primeiro trimestre deste ano, foram vendidos 2.600.000 doses de sêmen bovino no país, contra 2.300.000 registradas no mesmo período de 2018. Um mercado que vem sendo puxado pelo segmento de bovinos de corte, que registrou um crescimento de 17%. No setor leiteiro, as vendas cresceram 8%. Os números do setor mostram que de toda a genética disponível nas centrais de inseminação, cerca de 20% são da genética aditiva, ou tem na genealogia touros da empresa. O resultado de um trabalho de 4 décadas e que foi impulsionado em 1991, quando começaram as parcerias com a Embrapa e a entrada da empresa no Programa de Melhoramento Genético da raça Nelore Brasil. No dia 3 de agosto, a genética aditiva realiza o 16º mega leilão com 300 touros Nelore selecionados. O evento será realizado na capital do Mato Grosso do Sul, a partir das 10 da manhã. E será transmitido pelo canal Terra Viva. O Jornal Terra Viva, primeira edição, termina aqui e volta nesta quinta, às 7h30 da manhã. Você pode rever todo o conteúdo no nosso site. Acesse tvterraviva.com.br ou no novo aplicativo do canal Terra Viva, disponível no Google Play. Tá na mão. Fique agora com o Bem da Terra, com Renata Maron. E eu volto com mais notícias do agronegócio às 11h30 da manhã no nosso Dia a Dia Rural. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Eu sou Otávio Sesc Júnior. Obrigado por escolher sempre o Terra Viva, o canal que planta e cria o futuro. Ótimo dia para você. Até mais.